uma questãozinha de função quadrática, e ele nos diz o seguinte, tá? O gráfico da função f dos reais nos reais, definida por, aí ele diz aí, ó, definida por f de x igual a x ao quadrado menos 3x mais 3x menos 10, intercepta, galera, ó, intercepta, vamos colocar legendinhas aqui, tá? Bem devagarzinho, sem pressa. Intercepta significa corta. Ou seja, essa função aqui, o gráfico dela, corta o eixo das abscissas. Eixo das abscissas é o eixo X, beleza? Nos pontos A e B. Ele quer saber a distância de A e a distância de B, belezinha? Então veja só, quando você constrói aí o gráfico, tá bom? Você tem o gráfico aí, certo? Mais ou menos dessa forma aqui. Belezinha? Aqui é o eixo horizontal, que é o eixo X. Aqui é o eixo vertical, que é o eixo Y, certo? Esse eixo X da horizontal é chamado de eixo das abscissas, certo? E esse eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Belezinha? Então, ó, a gente já tem o primeiro ponto aí dessa questão. Note que, se você não souber o que significa a palavra intercepta, e se você não souber o que significa a palavra abscissas, você já não resolve a questão. Então, pode notar aí que são termos dentro do assunto de função quadrática, e claro, como ele fala de gráfico, né, dentro dos assuntos aí de plano cartesiano, que você precisa saber. Você pode saber resolver a questão, mas se não souber o que significa cada uma dessas palavras, fica aí o que? Complicado. Belezinha? Ou seja, quando você traçar o gráfico dessa parábola aí, como é o gráfico da função quadrática? O gráfico da função quadrática é uma parábola. Beleza? Pode notar que o valor de A, a gente sabe que é uma função quadrática, né? Ela é escrita dessa forma aqui, ó. AX ao quadrado mais BX mais C. Então, esse valorzinho de A é o que vai definir a concavidade da parábola. Se o valor de A ele for positivo, o gráfico ele faz isso aqui. Se o valor de A for negativo, o gráfico ele faz isso aqui, certo? Como o valor de A ali ele é igual, como o valor de A ali ele é igual a 1, certo? Então, a gente sabe que o gráfico ele tem concavidade voltada para cima, beleza? Certinho? Então, o gráfico ele vai fazer aí, ó, mais ou menos isso aqui, ó. Vai lá para baixo e sobe, mais ou menos, certo? E ele corta o eixo das abscissas, ou seja, o eixo X, em dois pontos. Aqui, ó, é o ponto A e aqui é o ponto B. Outra coisa que a gente sabe também é que o gráfico ele corta o eixo Y no valor de C da função. Então, esse ponto aqui, ó, é menos 10, porque C aqui, ó, é menos 10. Belezinha? Só um pontozinho aí extra para vocês. Então, aonde o gráfico ele corta o eixo X, ele corta justamente nos zeros da função. Tá bom? Então, anota esse ponto aí, ó. Aonde o gráfico ele corta o eixo das abscissas são nos zeros da função. E como é que eu faço para encontrar aí os zeros de uma função quadrática? Vou pegar esses gráficos e colocar aqui, ó. Tá? Como é que eu faço para encontrar os zeros de uma função quadrática? Basta você pegar a função e no lugar de f de x colocar zero.
Beleza? No lugar de f de x aqui, ó, você coloca 0. Então, se você pega aquela função lá e igual a 0, você vai ter isso aqui, ó. X ao quadrado mais 3x menos 10 igual a 0. Ou seja, ficou uma equação do segundo grau. E aí você resolve essa equação do segundo grau. Beleza? Então você tem aqui, ó, que delta é igual a b, que é 3 ao quadrado, menos 4 vezes a, que é 1, e c, que é menos 10. Então o valor de delta vai ser igual a 3 ao quadrado, que é 9, menos com menos dá mais, 4 vezes 10 é 40. Logo, o delta ele é igual a 49. Então você vai para o x igual a menos b, então vai ficar menos 3, mais ou menos raiz de 49, que é 7, sobre 2 vezes a, que é 1. Beleza? Então, ó, a filha de Shirley, Shirley, entendeu? Que cara engraçado. Menos 3 mais 7 dá 4. 4 dividido por 2 é 2. E x duas linhas vai ser menos 3 menos 7 dá menos 10. Dividido por 2, x duas linhas é igual a menos 5. Então descobrimos aqui, ó, que o A é menos 2 e o B é 5. Ele quer saber essa distância daqui, ó, de menos 2 até 5. Tá? Então, essa distância aqui, ó, daqui para cá, ela vai ser igual a quanto? Ó, de menos 2, tá ligado que aqui é 0, né? De menos 2 até 0, a distância é 2. De 0 até 5, a distância é 5. Então, a distância aí, de A até B, vai ser igual a quanto? Vai ser igual a 7. Pedro, como é que eu faço para calcular a distância nesse caso aí, sem ser como tu fez aí? De menos 2 até 0 é 2, tá? Como é que tu faz para calcular aí essa distância? É só você subtrair, ó. A distância de A até B é igual a 5 menos 2. Menos com menos é mais. Então você vai ter aí, ó, que 5 mais 2 é igual a quanto? É igual a 7. Respostinha aí, ó, letra C. De catarro, catota e cuspe. Belezinha, galera?